bom dia a todos. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre controle de qualidade em laboratório de anatomia patológica. Recebi esse convite da equipe do Stolives e fiquei muito feliz, é claro. E aí vamos conversar um pouco então sobre controle de qualidade nessa aula de pré-congresso, né, do Stolives. De modo geral, os princípios gerais da qualidade em laboratório envolve, de maneira resumida, três, três etapas, né? A fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Então, é sobre esses três tópicos que vamos discutir aqui nesse tempinho que temos dessa aula de pré-congresso. Iniciando com uma pergunta: o que é qualidade, né? Segundo a ISO, qualidade, né, é a adequação e conformidade dos requisitos que a própria norma e os clientes estabelecem. Em outras palavras, a qualidade é o nível de perfeição de um processo, serviço ou produto entregue pela sua empresa, de maneira que atenda às exigências definidas pela ISO e, é claro, pelos seus clientes. No nosso caso, nossos clientes são os nossos pacientes, né? E o que é controle de qualidade? Olha, garantia de qualidade versus controle de qualidade. O controle de qualidade laboratorial é uma boa prática e uma exigência da Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, promulgado pela resolução da diretoria colegiada, que é a RDC número 302, define os requisitos para que um laboratório ou posto de coleta, público ou privado, realize exames de patologia, análises clínicas e citologia. Mas o que diz, né, na RDC 302? Ela regulamenta o funcionamento do laboratório clínico no que diz respeito às condições gerais de organização, recursos humanos, infraestrutura, equipamentos e instrumentos laboratoriais, produtos para diagnósticos de uso in vitro, gerenciamento de resíduos e biossegurança. Principais conceitos da garantia de qualidade: existe de um controle de qualidade, uma gestão, juntamente com padrões e requisitos de qualidades operacionais, a inspeção de qualidade, a coordenação das atividades dos processos. Então, para que o processo ocorra de maneira ideal, precisa ter várias etapas de triagem, né, de rastreabilidade, para que o exame, para que aquele processo aquele produto que você vai entregar para o cliente, que no nosso caso é o laudo, esteja de maneira adequada, com uma boa qualidade. Dentro do laboratório, temos dois tipos de controle, né? O controle o controle interno de qualidade e o controle externo de qualidade. O controle interno de qualidade é o processo onde realizamos dentro do serviço, né? Então, por exemplo, vou usar como exemplo a citologia, para quem ainda não trabalha no laboratório de anatomia patológica, né? Mas para a gente exemplificar. No laboratório de anatomia patológica, temos os exames de biópsias, né? E temos os exames de citologia. Os exames de citologia, que eu vou usar como exemplo aqui, eles passam por um controle de qualidade interno, né? Onde é feito uma separação de um percentual daquele que o citologista liberou para o patologista fazer a releitura, né? E aí temos o controle de qualidade externo, né? Que daí ocorre por serviços de fora do laboratório. Controle da FOSP, se trabalha com particular, aí tem empresas, né, que fornecem esse tipo de serviço.
que realizam, que mandam casos, e você faz índices, né, de acerto, de proficiência, ensaios de proficiência, né? E também tem, né, vários programas que você pode habilitar para o seu laboratório e você consegue esse tipo de resultado também de ensaios de proficiência. Então, de forma como está descrito na vigilância sanitária, esses dois controles, né? O controle de qualidade interno, que é feito em conjunto com as amostras dos pacientes e que tem como objetivo avaliar se o sistema analítico apresenta resultados dentro dos intervalos pré-estabelecidos. Já o controle de qualidade externo envolve a verificação do correto desempenho dos sistemas analíticos sem que se faça o uso de ensaios de proficiência e comparações interlaboratoriais, entendeu? Então, o controle de qualidade externo ele é interlaboratorial e o controle de qualidade interno ele ocorre dentro do laboratório para verificar o sistema do processo do laboratório. Para que você tenha um bom controle de qualidade interno, é importante que se realize todas as manutenções e calibração dos equipamentos. É essencial, né, que essa etapa seja realizada por uma empresa credenciada, que tenha todas as qualificações para emitir laudos, né, de manutenção preventiva, controle total do processo, fiscalização dos insumos. Para você ter um controle de qualidade interno bom, você precisa avaliar, validar o seu fornecedor, né? Para quem você compra os seus insumos, se é um produto bom, se o produto que você compra, ele foi fabricado dentro de todas as normas exigidas, né, pelos órgãos de fiscalização. E a padronização do processo, né? Padronizar o processo que você realiza aquele exame. Já no externo, são certificações que você recebe, testes de proficiência e as tão queridas acreditações, né? Que hoje muitos laboratórios buscam acreditação de vários órgãos aí, nacionais e internacionais, né? Um exemplo de um programa de acreditação muito conhecido na nossa área, né, a ONA, né, é um processo de avaliação da qualidade dos serviços, dos exames realizados em um laboratório. Por meio delas, as unidades podem aperfeiçoar processos, identificar falhas e ampliar cada vez mais o cuidado e a segurança com os resultados dos exames. Assim, o laboratório também pode otimizar processos e instituir boas práticas para garantir a exigência da organização. Mas qual a importância da acreditação num laboratório, né? O laboratório que obtém acreditação pode destacar esse processo, se diferenciando no mercado e atraindo cada vez mais clientes. Mas como, né, eu posso obter essa acreditação? Na prática, para obter acreditação laboratorial, é preciso garantir um sistema capaz de proporcionar uma melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados e atender aos requisitos das normas. Primeiro passo é você ter um planejamento de metas, né? É muito importante que você tenha algumas metas, se você vai iniciar, né, um processo de controle de qualidade no seu laboratório, você precisa ter metas e essas metas sejam consideradas como fixas, né? Por exemplo, definir um padrão de qualidade, um prazo padrão, um custo padrão e uma operação padrão. Então, você vai eu quero ter uma qualidade X, mas para eu ter essa qualidade X, eu preciso de um tempo Y.
E quanto vai ser esse custo? Esse custo para conseguir essa qualidade nesse prazo é o que o laboratório consegue arcar? É um custo que o laboratório consegue cobrir? Então, tipo, você precisa montar essas metas para você ver o que é possível dentro da realidade do seu laboratório, é claro, né? E ajustando ela conforme o processo, né? Porque elas são fixas, mas você pode ir mudando detalhes para você conseguir chegar no que é ideal para a sua empresa. Esse processo, né, operacional padrão, a gente conhece muito, né, que é o POP, é um conjunto de procedimentos operacionais e é o próprio planejamento operacional da empresa. Então, todos os processos que realizamos, precisamos ter o POP, né, para poder, aonde vai estar tudo descrito, a operação. Vou explicar um pouquinho mais para frente, para quem ainda não conhece, como realizar, elaborar o POP, mas lá vai estar tudo descrito de forma detalhada, como cada processo do laboratório é realizado, e os colaboradores que estão na atividade referente àquele POP precisam seguir o passo a passo exatamente como está descrito lá. O processo ele é engessado? Não é engessado. Se ocorrer de ter mudanças no processo, esse POP ele é revisado, né? Sim, a cada tempo ele é revisado e conforme a sua necessidade também ele é realizado. Elaborar um ciclo contínuo, né? Como eu já comentei, você ter o seu planejamento, executar suas metas, manter suas metas e sempre procurar melhorar suas metas. Replanejar se for necessário, executar as metas, manter as metas e sempre procurar melhorar as metas. Aqui tem um esquema mostrando o processo de como, de forma geral, num laboratório que não é de apoio, né? É um laboratório que pode ser também, aqui também a gente pode usar como exemplo um de apoio, mas é onde o cliente, né, solicitante, que pode ser clínica, consultório, centro cirúrgico, vai encaminhar para o laboratório o exame, né? Vai passar pelo processo aqui e vai encaminhar para o laboratório, pode ser através de logística, ou um laboratório menor, onde o paciente tem acesso, né, ao laboratório, vai até o laboratório, o paciente mesmo pode estar levando, né, o próprio exame, e aí na recepção, né, a triagem, onde ocorre o cadastro do exame, a gente chama da fase pré-analítica, né, da coleta até o cadastro, e a fase analítica, parte da macroscopia, e a fase da análise, né, do exame, a parte da área técnica, né, e a elaboração do laudo e a entrega do resultado, a fase pós-analítica. Bom, várias coisas podem dar errado, podem ser não conforme, né, nesse processo entre a coleta, né, que pode não ser realizada de forma correta, condicionado o material no formol tamponado, numa quantidade adequada, assim como quando o exame chega no laboratório, na hora da triagem, na recepção, triagem, cadastro, ocorrer erros no cadastro, troca de nome de paciente, número errado, e aí, quando vai para a macroscopia, já se encontram erros da fase pré-analítica que vão, muitas vezes, trazer prejuízo para macroscopia, né? Então, o material mal fixado, e se já tiver ocorrido a troca de nome ou de número na hora do cadastro, na macroscopia, os cassetes vão sair também com o número errado, e passando assim para a área técnica, né, com
com o erro, indo por análise do patologista, e então nesse processo a gente tem que ter sempre a rastreabilidade, né, do exame, para que esse tipo de erro, se ele ocorrer, porque somos seres humanos, erros acontecem, é claro, mas que sejam sinalizados no processo e consiga corrigir antes de que chegue na entrega do resultado, porque chegar para um cliente, para um paciente, um laudo com troca de diagnóstico, ou com troca de nome, ou com troca de número, de qualquer tipo de erro, né, de não conformidade que ocorreu no processo, chegar na entrega do resultado é péssimo, né? Esse cliente, com certeza, se ele perceber que chegar até ele vê esse erro, você pode, a gente, sim, 80, 90, 100% de certeza que esse paciente não leva mais exame para esse laboratório, ele vai se recusar quando souber que vai para esse laboratório. Então, a gente tem que ter muita atenção, né, no processo, como sempre eu e a professora Andressa, a gente sempre fala que o material do paciente é um material muito nobre, né, o exame, né, é um material muito nobre, pois não é igual um exame de sangue, né, que você facilmente coleta outro, né, mesmo assim, é uma coisa desconfortável, você não gostaria de precisar coletar mais sangue, mas uma biópsia é um material muito nobre, a gente tem que ter muito cuidado em todo esse processo para que não ocorram erros e prejuízo para o diagnóstico do paciente, né. Então, resumindo aqui agora para vocês, fase pré-analítica, né, que envolve o pedido médico, né, a identificação do paciente, orientação, a coleta, identificação da amostra, transporte da amostra, e a fase pré-analítica, né, que é onde é a preparação da amostra, né, onde a gente realiza a amostra, a fase analítica, né, que é a fase da análise, e a fase pós-analítica, que é quando ocorre a liberação do laudo e a interpretação dele. Aqui está de uma forma mais resumida, mas parecido com o que a gente já mostrou ali. Então, fase pré-analítica, coleta, identificação, transporte da amostra, né? A fase analítica, processo, qualidade, resultados em menor tempo. A fase pós-analítica, relato do resultado, tempo, qualidade, interpretação do resultado, diagnóstico e tratamento. O que diz a Anvisa sobre essas fases, né? Então, a fase pré-analítica, né, é a fase que inicia com a solicitação da análise, passando pela obtenção da amostra e finda ao se iniciar a análise propriamente dita. A fase é muito importante, muitos erros podem ocorrer nessa fase. Então, na coleta, alguns erros, né, que podem acontecer, que podem acontecer e que sabemos que ocorrem de maneira frequente. Coleta de um material com pouco formol, né, ou muitas vezes sem formol, frasco muito pequeno para material muito grande, e frasco muito grande para material muito pequeno, a requisição médica escrita de forma ilegível, no frasco está um tipo de peça e na requisição está escrito uma outra peça, então são basicamente os mais comuns que ocorrem, né, na fase da coleta. Já os erros na fixação, não usar o fixador de forma, o fixador correto, né, para biópsias, que hoje em dia é o padronizado, a gente sabe que é o melhor, a formalina tamponada, com um pH adequado também, né? Então, ou fixação, ou a hiperfixação, ou a má
fixação, tem um tempo ideal para se manter esse material fixado, né? O acondicionamento, pode ocorrer erros, né? No transporte, pode ocorrer erros. A guia ou a requisição, como eu já falei também, podem ocorrer erros de nome ilegível, é muito complicado e é muito comum acontecer. E como identificar esses erros, né? Como fazer a identificação de dados, né? O erro de identificação de dados é um transtorno imenso, né? Ele pode ocorrer, né? Conferência de dados durante o processo é essencial. Eu já comentei isso quando eu mostrei lá o esqueminha, mas é sempre a conferência, em todas as etapas, ter conferência para evitar esse tipo de erros. E a gente sabe, com o tempo de laboratório que a gente está aí, que ocorre bastante erros de identificação, né? Mas é que o erro ocorreu, então o importante é ter ali mecanismos no processo, né? Que eu consiga identificar esse erro e corrigir antes de chegar para o paciente. O sistema informatizado, ele ajuda muito a diminuir esses erros, né? Um sistema digital, as informações sobre os exames que estão sendo realizados para o paciente, pelo paciente, são encaminhados de forma automática para os profissionais que farão a parte técnica e ou a leitura do exame. E aí o sistema informatizado ele veio aí já ajuda bastante a diminuir, a minimizar, né, mitigar, né, esses erros de identificação, assim como os outros também do processo, sistema automatizado no processo inteiro. A fase analítica, né, que é o processamento e a análise, conjunto de operações com descrição específica utilizada na realização das análises de acordo com a determinado método, né? Isso que diz a Anvisa. Então, no processamento, podem ocorrer erros, né? Pode ocorrer erros na macroscopia, podem ocorrer erros na hora do processamento do material, pode ocorrer erros na hora da inclusão, pode ocorrer erros na hora da microtomia, assim como também pode ocorrer erros na hora da leitura do exame, né? Então, como eu disse, né, a padronização, que é o uso da tecnologia, é fundamental para qualquer processo do controle de qualidade laboratorial. Investir num sistema que auxilie no controle de qualidade, nos recursos, nos resultados, já traz benefícios a muitos laboratórios hoje em dia, né? Só que a gente sabe que a padronização, através da tecnologia, através dos equipamentos automatizados, é muito caro ainda. Não é a realidade para muitos laboratórios do nosso país, né? Eu consigo ter um controle de qualidade sem automação? Sim, eu consigo ter um controle de qualidade, ter uma padronização sem sem uma automação, sem equipamentos automatizados para realizar o processo. Mas o que eu falo em relação à automação é que fica mais fácil essa padronização. Então, nessa fase também pode ocorrer, né, alguns erros no processo, né, na emissão do laudo, na troca de diagnósticos, entrega, porque a gente tem que ter certeza que aquele laudo foi entregue para o paciente, aquele laudo chegou até o seu destino, né, o médico solicitante, ou até mesmo o paciente, quando leva pessoalmente para o laboratório, e o arquivo tem que ser muito bem organizado, de fácil localização de exames quando necessário, né? Um arquivo que, quando precise fazer o descarte, conforme a norma padronizou que precisa, que se é
quando... Ai, nossa, calma, cadê uma travadinha? Em relação ao descarte, né, do material, tem o tempo certo do descarte de material de cada tipo, né? 3 meses para o arquivo da macro, mínimo, né? E o tempo para cada tipo, bloco, né? Requisições. Então, se o arquivo precisa estar organizado, para que quando você precise fazer o descarte ou precise localizar algum exame que você vai entregar para o paciente, ou você precisa fazer um novo teste, um novo exame, e você localize de forma rápida. Treinamento e capacitação, né, é importante, muito importante para manter a qualidade, investir em educação, treinamentos contínuos, elaboração de planos de melhoria, definir metas com a equipe, ouvir os feedbacks, corrigir erros do processo e agir, né? Não adianta a gente colocar tudo no papel, o que precisa ser feito, e ficar só ali no papel, né? A gente precisa agir, né? Colocar todo esse planejamento em execução. Para ser eficaz, a gente precisa de um gerenciamento de riscos, né? Que é mais ou menos o que a gente já veio conversando aqui, mas ele precisa estar elaborado, né? É importante que no seu laboratório, na sua empresa, você tenha um documento, um gerenciamento de risco, com todas as etapas do processo, mostrando o risco que cada uma pode oferecer, né? Como, mais ou menos do que do que estou comentando aqui durante a aula. Vou usar um exemplo, você dividir área administrativa, área técnica, área de triagem, área da, da emissão do laudo, e aí você vai vendo todos os riscos que podem ocorrer de erros, né? Riscos de erros que podem ocorrer durante o processo, e você deixa tudo ali, porque ali você você vai conseguir colocar todos, não, conforme forem, você vai lembrar de muitos, né, conforme a gente falou aqui na aula, mas alguns você vai percebendo com o decorrer do tempo, né? E um dos principais que eu posso destacar em relação à área técnica é você ter uma pessoa treinada para determinada função, né? Você só tem uma pessoa que faz uma coloração específica lá, que só ela consegue fazer, só ela consegue fazer os corantes, e com o gerenciamento de risco, você vai sempre colocar, que se essa pessoa fica doente, essa pessoa precisa se ausentar, né, ou tira férias, então você vai estar sempre alerta em relação àquilo, e aí você vai sempre estar em busca de treinamentos de mais pessoas, por exemplo, né, nesse caso, para ter mais pessoas com expertise na realização daquela questão onde só uma pessoa sabe fazer. Isso ocorre muito no laboratório, por isso que eu estou usando isso como exemplo, né? Então, para ser eficaz, o gerenciamento de risco envolve um conjunto de ações voltadas para a identificação e classificação dos riscos inerentes a uma determinada atividade, né? E aí você vai colocar também riscos, podemos colocar riscos ambientais, né? Riscos ergonômicos, físicos, químicos, a gente tem vários tipos de riscos dentro de um laboratório de anatomia patológica. E aí, nesse gerenciamento de risco, você também já vai colocar o tipo de risco que aquela área traz para o colaborador, né? Risco físico, risco químico, risco de uma lesão, de uma LER, né? Ergonômico, né? Um risco ergonômico, juntamente com o mapa de risco que muitos laboratórios têm, né? Hoje em dia, os profissionais de segurança do trabalho que desenvolvem esses mapas de risco, mas se você está num laboratório pequeno, você também consegue fazer um gerenciamento de risco, você consegue fazer um mapa de risco, você pode pagar uma consultoria de um técnico de segurança do trabalho.
Existem muitas maneiras, né, de se elaborar um gerenciamento de risco. E isso permite, né, permitindo prevenir sua ocorrência ou mitigar. Às vezes não vai conseguir eliminar esse erro, né, mas você vai conseguir diminuir os danos causados pelo erro, quando for impossível evitar a sua ocorrência, né. O sistema de qualidade operacional padrão, como eu comentei com vocês no começo lá, que é essencial, é exigido se você não tem nenhum tipo de acreditação no seu laboratório, mas você tem a licença, né, da vigilância sanitária, e ela exige também, né, como a gente já comentou lá, através das normas, né, você ter e utilizar, né, o seu POP, que é o procedimento operacional padrão. Então, a padronização traz vários benefícios para as organizações, como a gente já veio falando, mas aqui agora eu vou destacar alguns deles, né, que é a utilização adequada dos recursos, tais como equipamentos, materiais e mão de obra, facilitação do treinamento dos funcionários, registro e disseminação de conhecimento tecnológico, uniformização de processos de produção e redução do consumo de materiais, redução de custos, que é em relação a desperdícios, uniformização de componentes, equipamentos, aumento da produtividade, controle de processos, melhoria da qualidade. Vamos destacar aqui redução de custos, né? Com a padronização, você conseguir reduzir custos, você conseguir usar de forma adequada os equipamentos, você ter a uniformização de processo de produção, redução do consumo de materiais. Essa em relação à redução de consumo de materiais, a gente consegue até pensar que diminui também temos uma redução da produção de resíduos, né? Porque a gente gera muitos resíduos na anatomia patológica que são prejudiciais ao meio ambiente, né? Como corantes, os reagentes, xilol, formol. A gente utiliza muito na anatomia patológica, com a uniformização do processo, a padronização do processo, a organização do processo, você reduz o consumo de materiais e assim também reduz a contaminação do meio ambiente com o descarte desses materiais, né? Então, como padronizar, né? Defina o macrofluxograma do seu serviço, identifique os processos críticos que podem ocorrer no seu serviço, nesse macrofluxograma, defina quais as tarefas críticas que você encontra, padronize as tarefas críticas, treine nas tarefas críticas e delegue e audite sempre. Agora, o que não significa a padronização, né? Não são padrões rígidos, limitadores da criatividade, não são inibição da flexibilidade das pessoas, de forma nenhuma. Engajamento da empresa, engessamento da empresa jamais, né? Eliminação da necessidade de treinamento, pelo contrário, né? Na padronização, a gente sempre ressalta a importância do treinamento, né? Da equipe sempre está muito bem treinada em todos os processos. Então, o POP, né, que eu já comentei com vocês, que é o Procedimento Operacional Padrão, é um documento obrigatório, exigido pela Vigilância Sanitária e citado na RDC 216 e na RDC 275. O POP deve trazer instruções sequenciais para a execução de tarefas que devem ser realizadas no dia a dia, atividades rotineiras. Só que tomem cuidado na hora de elaborar o POP. Você precisa de POP para todos os processos técnicos do laboratório, né? Você não precisa de POP para coisas que não são técnicas, né? Porque a gente vê
quando começa a fazer a padronização, a elaborar os POP, querem fazer POP de tudo, até de como faz o café lá na copa, né? Mas tem coisas que, agora assim, como que faz a manutenção da cafeteira, que é uma cafeteira especial, importada, que usa grão, né? Tudo bem, né? Você usar o manual de instrução daquela, mas assim, como fazer o café, como pegar água da torneira, são coisas que não precisam. Então, para atividades técnicas do laboratório. Então, de forma geral, os requisitos básicos, né, de um POP é o nome do POP, né, tipo, por exemplo, corte da macroscopia de apêndice não tumoral, objetivo, né, como para que você está desenvolvendo aquele POP, né, documentos de referências, manuais ou outros procedimentos, local de atividade ou local de aplicação da atividade, glossário de siglas, se houver, né? Descrição detalhada das etapas e de seus operadores e responsáveis, fluxograma de atividades, local e nome de onde se encontra o responsável pela guarda e utilização do POP, data da última atualização, da última revisão, maneira que foi gerado, se é de forma digital ou impressa, e o gestor responsável pela elaboração do procedimento. Aqui é um exemplo, né, de uma carinha, assim, do POP, né, aqui vai o logo, né, da empresa, e aí você coloca o número do documento, conforme vai ser o registro, a data de emissão, se já teve revisões, quantas revisões, a data da última revisão, e aqui no caso é a digitalização de pedidos médicos, né. Mas no laboratório a gente também tem o manual de boas práticas, né? Qual a diferença do POP e do manual de boas práticas, né? A principal diferença entre o POP do manual de boas práticas é a não concentração de detalhamento de procedimentos, tá? O POP é um documento que deve ser anexado ao manual de boas práticas. No caso, podemos dizer que o manual de boas práticas é composto por vários POPs. O manual descreve diferentes aspectos da empresa e entre essas informações, algumas são tão importantes que precisam de um detalhamento maior, criando-se assim um POP. E precisamos também do relatório de não conformidade, né? Para controlar e garantir a qualidade dos processos e produtos da sua empresa, uma das ferramentas utilizadas no sistema de gestão de qualidade é o relatório de não conformidade, a conhecida RNC. Mas para que serve, né, o relatório de não conformidade? Essa ferramenta registra todos os desvios ocorridos na produção, nos processos, nas produções ou nos serviços da empresa. É uma ferramenta básica que permite analisar os problemas, as causas e realizar o tratamento adequado para corrigir o desvio e, assim, priorizar a excelência e qualidade esperada pelos gestores e pelos clientes, né? Mas de quem, né, que é a responsabilidade por apontar as não conformidades? Os apontamentos podem ser feitos por qualquer colaborador da empresa. Afinal, todos são responsáveis por manter a qualidade e garantir a satisfação dos clientes. É extremamente importante difundir uma cultura onde todos podem fazer apontamentos de não conformidades. Sinta-se confortável em registrar oportunidades de melhorias, uma ideia ou uma simples sugestão. Uma boa gestão, ela traz essa cultura, né, de você poder estar confortável, de apontar, né, de registrar melhorias, uma ideia, sugestões, né. Como elaborar um relatório, né, de não conformidade, né? Identificação e ação imediata, né? A ISO 9001 de 2015 indica que, diante de saídas não conformes, a organização deve lidar com a situação, podendo optar por uma ou mais dessas opções: correção, segregação, contenção, retorno ou suspensão de
provisão de produtos e serviços, informação ao cliente, obtenção de autorização para aceitação sob concessão, né? Então, a RNC, né, a descrição dela é responsabilidade de quem recebe ou detecta a não conformidade, fazer um registro detalhando as informações pertinentes. Nesse relatório é necessário descrever detalhadamente todos os pontos da não conformidade, origem, reincidência, requisito, descrição, abrangência, ação de correção. Para muitas não conformidades, a ação de correção resolve o problema. O processo de tratamento de uma não conformidade se encerra nesse momento. Mas é importante ressaltar que existem casos em que será necessária uma análise de causa para entender a fundo o problema identificado, porque às vezes você passa uma ação de correção, ela resolve no momento, né? E aí, depois de um tempo, ela volta a ocorrer novamente. Então, é importante ressaltar que existem casos em que será necessária uma análise da causa para entender a fundo o problema dessa não conformidade. Como assim, né? Eu sempre falo que é muito bom, né, você encontrar esses problemas, porque acredite, né, identificar não conformidades é excelente, o ruim é perder clientes, perder pacientes, né? Muitas dificuldades elas vão aparecer durante o processo, né, de implantação de qualidade, que a falta de engajamento dos colaboradores, a falta de engajamento da diretoria, dificuldade para gerenciar pendências, ações ineficazes, não conformidades recorrentes, dificuldade em alocar recursos, dificuldade em priorizar, dificuldade em definir planos de ação, dificuldade para qualificar as pessoas e etc, etc, etc. Muitas dificuldades vão aparecer durante o processo. Todos esses documentos estão descritos em normas de auditoria e de vigilância sanitária, de forma que multas podem ser aplicadas devido à falta ou à inconsistência nesses documentos. Daí vem a importância de entender o que são esses documentos e a diferença entre POP, Manual de Boas Práticas e Relatório de Não Conformidades, tá? A inconsistência dos documentos é muito comum, tá? Acontecer, porque acaba que você tem um amigo que tem um laboratório igual ao seu e já desenvolveu todos os documentos de POP, Manual de Boas Práticas, um manual de um gerenciamento de riscos, e você pede para copiar. Só que você, quando você copia, você precisa reler todos e ver o que é dentro da sua realidade, né? Que se chegar um auditor lá e tiver com o manual na mão e perguntar, mas como que você faz esse processo? Ele está com o manual lendo lá e vai conferir se realmente você faz, se está consistente as informações daquele documento que ele tem em mãos, né? E isso pode gerar multas, né? Fora outros prejuízos, né? Bom, eu deixo como sugestão para vocês, para quem gosta e quem quer saber mais sobre controle de qualidade, esse livro do Vicente Falcone, é um livro muito bom, né? Que é o livro de controle de qualidade total, uma bela sugestão para quem tem interesse em se aprimorar e conhecer mais sobre o assunto. Obrigada, gratidão imensa pelo convite da equipe Stolives, Maria Luísa, Alessandro, professora Andressa Germano. Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite e espero ter contribuído um pouco hoje com o aprendizado aí do pré-congresso Stolives. Obrigada a todos.